Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de dezembro de 2018. O que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus, parte 02. Edson Veiga de Milão, escreveu para BBC Brasil no dia 28 de março de 2018 que foram séculos e séculos de eurocentrismo tanto na arte quanto na religião para que se sedimentasse a imagem mais conhecida de Jesus Cristo, um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Apesar de ser um retrato já conhecido pela maior parte dos cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, trata-se de uma construção que pouco deve ter tido a ver com a realidade. Advertizem-mente o Jesus histórico, apontam especialistas, muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época. A dificuldade para se saber como era a aparência de Jesus vem da própria base do cristianismo, a Bíblia, conjunto de livros sagrados cujo Novo Testamento narra a vida de Jesus e os primeiros desdobramentos de sua doutrina não faz qualquer menção que indique como era sua aparência. Nos evangelhos ele não é descrito fisicamente. Nem se era alto ou baixo, bem apessoado ou forte. A única coisa que se diz é sua idade aproximada, cerca de 30 anos, comenta a historiadora neozelandesa Joanne E. Taylor, autora do recém-lançado livro What Did Jesus Look Like, professora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos do King's College de Londres. Essa ausência de dados é muito significativa. Parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal informação. Que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do que dizer como ele era fisicamente, afirma o historiador André Leonardo Chevitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro FRJ e autor do livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. Em 2001, para um documentário produzido pela BBC, o especialista forense em reconstruções faciais britânico Richard Nave utilizou conhecimentos científicos para chegar a uma imagem que pode ser considerada próxima da realidade. A partir de 3 crânios do século I, de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido, ele e sua equipe recriaram, utilizando modelagem 3D, como seria um rosto típico que pode muito bem ter sido de Jesus. Esqueletos de judeus dessa época mostram que a altura média era de 1,60 metros e que a grande maioria deles pesava pouco mais de 50 quilos. A cor da pele é uma estimativa. Taylor chegou a conclusões semelhantes sobre a fisionomia de Jesus. Os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje em dia. Assim, acredito que ele tinha cabelos de castanho escuros a pretos, olhos castanhos, pele morena. Um homem típico do Oriente Médio, afirma. Certamente ele era moreno, considerando a tez de pessoas daquela região e, principalmente, analisando a fisionomia de homens do deserto, gente que vive sob o sol intenso, comenta o designer gráfico brasileiro Cícero Moraes, especialista em reconstituição facial forense com trabalhos realizados para universidades estrangeiras. Ele já fez reconstituição facial de 11 santos católicos e criou uma imagem científica de Jesus Cristo a pedido da reportagem.
O melhor caminho para imaginar a face de Jesus seria olhar para algum beduíno daquelas terras desérticas, andarilho nômade daquelas terras castigadas pelo sol inclemente, diz o teólogo Pedro Lima Vasconcelos, professor da Universidade Federal de Alagoas e autor do livro Código da Vinci e o Cristianismo dos Primeiros Séculos. Outra questão interessante é a cabeleira. Na Epístola aos Coríntios, Paulo escreve que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, o que indica que o próprio Jesus não tivesse tido madeixas longas, como costuma ser retratado. Para o mundo romano, a aparência aceitável para um homem eram barbas feitas e cabelos curtos. Um filósofo da antiguidade provavelmente tinha cabelo curto e, talvez, deixasse a barba por fazer, afirma a historiadora Joanne E. Taylor. Chevitarese diz que as primeiras iconografias conhecidas de Jesus, que datam do século III, traziam-no como um jovem imberbe de cabelos curtos. Era muito mais a representação de um jovem filósofo, um professor, do que um deus barbudo, pontua ele. No centro da iconografia paleocristã, Cristo aparece sob diversas angulações com o rosto barbado, como um filósofo ou mestre, ou imberbe, com o rosto apolíneo, com o palio ou a túnica, com o semblante do Deus Sol ou de humilde pastor, contextualiza a pesquisadora Wilma Steagal de Tommaso, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Museu de Arte Sacra de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Joanne acredita que as imagens que se consolidaram ao longo dos séculos sempre procuraram retratar o Cristo, ou seja, a figura divina, de Filho de Deus e não o Jesus humano. E esse é um assunto que sempre me fascinou. Eu queria ver Jesus claramente, diz. A representação de Jesus barbudo e cabeludo surgiu na Idade Média, durante o auge do Império Bizantino. Como lembra o professor Chevitarese, eles começaram a retratar a figura de Cristo como um ser invencível, semelhante fisicamente aos reis e imperadores da época. Ao longo da história, as representações artísticas de Jesus e de sua face raras vezes se preocuparam em apresentar o ser humano concreto que habitou a Palestina no início da era cristã, diz o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. Nas igrejas católicas do Oriente, o ícone de Cristo deve seguir uma série de regras para que a imagem transmita essa outra percepção da realidade de Cristo. Por exemplo, a testa é alta, com rugas que normalmente se agrupam entre os olhos, sugerindo a sabedoria e a capacidade de ver além do mundo material. Nas cenas com várias pessoas ele é sempre representado maior, indicando sua ascendência sobre o ser humano normal, e na cruz é representado vivo e na glória, indicando, desde aí, a sua ressurreição. No Brasil, o Jesus europeu convive hoje com imagens de um Cristo mais próximo dos fiéis, como nas obras de Cláudio Pastro 1948-2016, considerado o artista sacro mais importante do país desde Aleijadinho. Responsável por painéis, vitrais e pinturas do interior do Santuário Nacional de Aparecida, Pastro sempre pintou Cristo com rostos populares brasileiros. Para quem acredita nas mensagens de Jesus, entretanto, suas feições reais pouco importam. Nunca me ocupei diretamente da aparência física de Jesus. Na verdade, a fisionomia física de Jesus não tem tanta importância quanto o ar que transfigurava de seu olhar e gestos, irradiando a misericórdia de Deus,
face humana do espírito que o habitava em plenitude. Fisionomia bem conhecida do coração dos que nele creem, diz o teólogo Francisco Catão, autor do livro Catecismo e Catequese, entre outros. Depois de seu encontro com Jesus narrado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Há 2000 anos o Espírito e Emmanuel, descreve para o imperador Tibério Cesar na Epístola Lentuli, escrita o que tudo indica no ano 32 da era cristã, quando Jesus ainda vivia, e na qual ele descrevia a fisionomia e o caráter de Cristo. Por tudo o que representa em termos históricos e espirituais, trata-se de obra essencial e necessária ao conhecimento e à cultura espírita daqueles que apreciam o estudo e a boa leitura. A carta se tornou famosa por descrever o Cristo assim como nós o conhecemos hoje, nas obras de arte. E também, por retroceder o retrato falado à Idade Antiga, dando legitimidade à figura do Cristo. Pedro Campos em seu livro Epístola Lentuli traz informações valiosas sobre a Epístola Lentuli que foram dadas no século XIX, por Edward Robinson, que coordenou a obra The Biblical Repository. Nessa publicação, o autor trouxe um artigo intitulado On the letter attributed to Publius Lentulus, respecting the personal appearance of Christ sobre a carta atribuída a Publio Lentulus, a respeito da aparência pessoal de Cristo, texto comentado de uma antiga publicação em latim. Esse texto já tinha sido publicado antes, no Calmettes Dictionary, num artigo intitulado Lentulus. Nele, Robinson informa que a versão mais antiga da qual tivera conhecimento fora publicada por Anselmo, arcebispo de Canterbury, morto no ano de 1109. O autor explica que essa mesma carta seria publicada séculos depois, em Paris, no final do século XV ou início do XVI, em primeira versão francesa. Sabe-se, também, que essa epístola fora republicada várias vezes, em muitos países, e vertida para vários idiomas, até o editor Anthony Mas, em 1910, resolver publicá-la em Nova York, em língua inglesa, no volume 9 do The Catholic Encyclopedia, sob o título The Letter of Lentulus. Na obra Há 200 anos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, sob a influência de Emmanuel, espírito que na Roma antiga encarnara a personalidade do senador Publio Lentulus, não traz a Epístola Lentuli, mas, de modo intrigante, fala sobre a fisionomia do Cristo e faz menção expressa à carta, declarando, o Espírito, tê-la escrito naquela encarnação. No capítulo 3, em casa de Pilatos, o autor faz uma breve descrição da fisionomia Christi, conforme havia escutado do lictor Sulpício Tarquinius, homem de confiança de Pilatos. Nela, o autor se mostra em sintonia com a Epístola Lentuli, a qual haveria de redigir pouco depois de seu encontro com Jesus. No capítulo 7, em As Pregações de Tiberíades, Lívia, esposa de Lentulus, querendo manifestar seu reconhecimento a Jesus pela cura da filha, foi assistir a um sermão. Ao vê-lo chegar na barca de Simão Pedro, descreve sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza, os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos. No final do capítulo 5, intitulado O Messias de Nazaré, Emmanuel registra que após Lentulus receber de Roma um liberto da parte do senador Flamínio Severus, ainda envolto na felicidade de ter a filha curada após seu encontro com Jesus, escreve ao amigo uma longa carta, em suplemento, com vistas ao Senado romano,
sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente, sob o estrito ponto de vista humano. Sem nenhum arrebatamento sentimental, segundo suas próprias palavras. Tanto a descrição de Sulpício quanto a de Lívia, relatadas por Emmanuel, assim como sua carta endereçada a Flamínio, todas da psicografia Xavier, estão em perfeita sintonia com a Epístola Lentuli. Segue Pedro Campos, a indicação mais sugestiva é de que o apócrifo, Epístola Lentuli, a exemplo das primeiras escrituras canônicas, fora escrito na antiguidade, nos tempos de Jesus. O senador Públio Lentulus, quando de sua estada na Palestina, conforme nos mostra a psicografia Xavier e corrobora o apócrifo, foi o seu autor. Temos a Epístola Lentuli como legítimo documento da época, não incluído no cânone bíblico como tantos outros, e, como estes, recebera da Igreja classificação de apócrifo. A carta atesta alguns aspectos da personalidade e da fisionomia do Cristo, além de dar substância à existência do senador Públio Lentulus nos tempos de Jesus. Encerrando, colocamos a tradução em português da Epístola Lentuli Lentulus, legado em Jerusalém, ao Senado e ao povo romano. Nestes tempos apareceu e ainda se encontra entre nós um homem de grande virtude, que se chama Jesus Cristo, o qual é tido pelo povo como profeta da verdade. Seus discípulos o chamam de Filho de Deus, pois ele ressuscita os mortos e cura os doentes. É um homem notável, de alta estatura e aspecto venerando, que pode inspirar a quem olha tanto o amor como a temeridade. Seus cabelos são de um tom cobre acastanhado, levemente ondulados até a altura das orelhas, sendo, a partir daí, mais escuros, encrespados e brilhantes até a altura dos ombros. Usa-os repartidos ao meio, ao estilo dos nazarenos. Seu rosto é bem conformado e de aspecto sereno, não tem rugas nem cicatrizes na face, a qual um rubor moderado torna ainda mais bela, sem nenhuma imperfeição no nariz nem na boca. Tem a barba abundante e avermelhada, quase da cor dos cabelos, não longa, mas bifurcada na altura do queixo. Sua expressão é simples e natural, e seus olhos são azulados e brilhantes. Sua expressão, quando reprova, é severa, quando aconselha, se faz serena e amável, até mesmo quase alegre, mas sem perder a sua dignidade, já que ninguém jamais o viu rir, embora já o tenham visto chorar por vezes. Seu talhe corporal é esbelto, bonito de ver, com mãos e braços proporcionais, fala de modo grave e eloquente, mas é reservado e modesto. Seu modo simples de ser pode ser comparado ao dos demais homens. Passai bem. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.